Mas se o seu estado, de repente, é assim que você se encontra aqui nesta noite, né? De repente você está amargurado, você está abatido com medo, e nós, né, devemos pensar, por que a nação de Israel estava assim? Por que a nação de Israel chegou nesse estágio, né, da caminhada deles? Foi porque que Deus quis? Porque Deus, né, Ele quis brincar com a nação de Israel? Quando nós nos lembramos da história, quando nós nos lembramos a partir do reinado de Davi, quando Deus coloca Davi no trono, Deus, né, faz algo maravilhoso. A nação de Israel vira um exército conhecido, a nação de Israel prospera, Salomão assume no seu lugar, ele triplica tudo aquilo que Davi conquistou, ele faz alianças maravilhosas, mas a partir da sua morte, quando seu filho assume o reinado, começa a queda de Israel. E por que começa a queda de Israel? Porque o homem começou a confiar em si mesmo. Eu já estou estabelecido, eu já conquistei muitas coisas, já sabemos fabricar armas, né? A nossa prosperidade é muito grande, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais buscar a Deus, eu não preciso estar toda semana diante do Senhor, porque eu já conquistei tudo. E assim foi acontecendo, reinado após reinado, até que chegou o profeta Isaías e alertou: olha, se continuar assim, vai ser a queda de vocês. Mas nem o rei estava ouvindo. A nação estabelecida, conhecida, prosperando. E isso nós temos que olhar para a nossa caminhada. E domingo para a igreja, mais um domingo, quarta-feira, reunião de oração. Meu Deus, eu já conquistei tudo, eu já conheço a palavra, a minha família está estabilizada, o meu emprego está ali todo mês, os meus recursos estão nessa buscar a Deus. Por que eu preciso buscar ao Senhor? Por que eu preciso estar na casa de Deus? Por que eu preciso orar tanto? Eu vou curtir, eu vou passear, eu vou aproveitar. E foi o que aconteceu com a nação de Israel. Ela começou a se afastar de Deus, começou a introduzir outras coisas, começou a aceitar outras coisas no seu meio. A fé foi esfriando e a presença de Deus foi se distanciando, não porque Deus quis, porque eles se distanciaram do Senhor. E chegou um momento que Deus falou com o seu povo: sem mim, sem a minha presença, todos os seus inimigos que estavam à sua volta, que temiam vocês, agora eles vão se levantar e vão derrotar vocês. Porque não era o exército de Israel, não era a força de Davi, não era o dinheiro de Israel, era a presença de Deus que derrotava os inimigos. E quando o povo preferiu ficar com o seu eu, com o seu conhecimento, o que aconteceu? A presença de Deus se afastou de Israel. Primeiro foi o povo do norte, o reino do norte foi levado ao cativeiro, depois o reino do sul. E o que aconteceu? Foi destruição total. Nabucodonosor destruiu tudo em Israel, queimou, ficou despedaçado. E aí, o que acontece agora? O que aconteceu? Deus agora vai se vingar, vai exterminar todo mundo? Não. O nosso Deus é misericordioso, apesar de nós, apesar de mim, de você, Ele age com misericórdia. E como nós lemos aqui nos versículos posteriores, a partir do 20 ele fala: eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Mas aí no versículo 22 ele fala: mas, porém, contudo, todavia, quero lembrar do que pode me dar esperança. Aí começa a mudar a história do povo. Aí começa a mudar a história da nação de Israel. Porque ele fala: eu quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. O profeta chama o povo a se lembrar de Deus. O profeta chama o povo a se lembrar: olha, quando o povo estava cativo no Egito, quando o povo não aguentava mais, o povo clamou ao Senhor, e na mesma hora que o povo estava clamando, Deus falou com Moisés na sarça ardente. Eu quero me lembrar desse Deus que levantou Moisés para libertar o meu povo. Eu quero me lembrar desse Deus maravilhoso. Eu quero me lembrar desse Deus que Faraó estava com o coração
vinha nuvem sobre nós, e nós ficávamos debaixo da nuvem, e o sol não nos alcançava. Eu quero me lembrar desse Deus que no mesmo deserto, quando chega a noite, a temperatura cai abaixo de zero, vinha coluna de fogo, e nós ficávamos aquecidos. É desse Deus que eu quero me lembrar. Eu quero trazer a minha memória o que Deus fez por nós. Eu quero lembrar que no deserto não tem como plantar, no deserto não tem água, e Deus mandava tudo, todos os dias, não faltava nada. É desse Deus que eu quero me lembrar, é desse Deus que eu quero trazer a memória para me dar esperança, é desse Deus que eu quero me alegrar, é desse Deus que eu quero falar para vocês. É isso que Jeremias está falando, é desse Deus que, quando Josué estava com seu exército, Jericó era intransponível, ninguém vencia Jericó por causa das muralhas. Eu quero lembrar desse Deus que derrubou as muralhas de Jericó, e nós entramos na terra prometida. É desse Deus que eu quero me lembrar. Não é de Nabucodonosor, não é do exército dele, é do Deus que pode todas as coisas. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E Jeremias começa a fazer o povo a se lembrar de Deus. Jeremias começa a fazer o povo a clamar por Deus, a se lembrar da bondade de Deus nas nossas vidas. Por isso a nossa alegria é se unir ao Senhor, porque em nenhum outro lugar da terra, em nenhum outro lugar desse mundo, você vai se alegrar como na presença do Senhor. Por isso a importância de nós estarmos congregando na igreja, por isso a importância de nós estarmos aqui. Não é pelos homens, não é pelas coisas, é pela alegria da presença do Senhor Jesus. Porque se você entrou aqui nesta noite e está desempregado, quem pode te dar um emprego? Eu não tenho condições de te dar um emprego, eu não tenho uma empresa, eu não tenho o poder, mas Jesus pode abrir a porta para você nesta noite. Se você entrou aqui nesta noite, como o nosso irmão cantou aqui, falou que foi liberto do vício, ele pode fazer, ele continua fazendo para a honra e glória do Senhor. Aonde que ele encontrou? Na presença de Deus, na casa do Senhor. Foi aonde ele encontrou a solução para o problema dele. Se você tem uma enfermidade, se você tem algo que não pode fazer, que é impossível para o homem, aonde que você vai encontrar? É na presença de Deus, o Deus de você. Se o seu casamento está abalado, aonde que você vai encontrar restauração? É na presença do Senhor. Se o teu filho está afastado, aonde que você vai encontrar forças para orar por ele e ter a certeza que ele vai voltar? É na presença do Senhor. Por isso a nossa alegria de estarmos aqui nesta noite, porque nós temos a certeza que estamos unidos a Cristo. Aí o profeta ele continua. No versículo 22 ele fala: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova. Deus não é um Deus de velho, Deus não é um Deus que se aproveita as coisas. Deus é um Deus que faz coisas novas todos os dias nas nossas vidas. Renovam-se. Se você hoje está triste e abatido, amanhã Ele pode te renovar. Amanhã Ele pode restaurar a sua alegria. Amanhã Ele pode devolver a sua alegria, a sua vida. Aí quando nós olhamos para a vinda de Jesus, quando Jesus começa o seu ministério junto com os discípulos, as pessoas estavam sendo massacradas pelos fariseus, pelos saduceus, uma distorção da palavra de Deus, as pessoas sem esperança, as pessoas sem ter o que fazer, as pessoas sendo desenganadas. E quando Jesus entra na vida do povo, vem alegria. Aonde Jesus passava, tinha alegria. Aonde Jesus pisava a planta dos seus pés, tinha alegria. E nós estamos aqui nesta noite na presença de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Deus está presente aqui nesta noite. E não há lugar para a tristeza, não há lugar para a depressão, não há lugar para o inimigo aqui nesta noite. Não por causa da minha presença, não por causa da minha oratória,
mas é por conta da presença de Jesus Cristo aqui nesta noite. É por conta da graça de Deus aqui nesta noite. É por isso que nada disso tem vez aqui nesta noite. É por isso que nada dessas coisas pode ficar de pé diante de Jesus Cristo. Aí quando nós olhamos para o povo, quando nós olhamos para as pregações de Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus começa a falar que Ele é o pão da vida, Jesus quando começa a falar que as pessoas tinham que ter unidade com Ele, que as pessoas tinham que matar a sua carne, tinham que comer o seu pão, o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar irritadas. Essa palavra é muito dura. Renunciar, ter comunhão com Deus, renunciar a minha folga, renunciar os prazeres da carne. Aí Jesus vira para os seus discípulos, no capítulo 6, no versículo 67. E vocês? O que vocês vão fazer? Vão me mudar as costas também? Aí no versículo 68, o que Pedro fala? Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Nós estamos aqui nesta noite porque a nossa alegria está em Jesus, porque só Ele tem a palavra de vida eterna. Porque nós temos a certeza, o que vem acontecer comigo, com você, o que vier a acontecer, melhor dizendo, nós sabemos que nós estaremos com o Senhor na eternidade. Nada pode nos separar do amor de Cristo, para aqueles que estão nele, para aqueles que confiam nele. E é essa certeza. Para onde que nós iremos? Para onde que, o que nós iremos fazer se só Jesus tem a palavra de vida eterna? E por que eu vou me afastar da presença de Deus? Por que eu não vou mais para a casa do Senhor? Por que eu não vou mais me alegrar da presença do Senhor? Que só Ele tem a palavra de vida eterna. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se eu sei disso, se eu conheço isso, por que eu não vou me afastar da presença do Senhor? Pare para pensar nisso. Você lê, você louva, você fala que Jesus é o Rei da Glória. Você fala que, Senhor, que Jesus está sentado à direita do Deus Pai. Você fala que Jesus é todo-poderoso. Você fala que Jesus é amor. Mas sente o desejo de se afastar desse Deus. Mas sente o desejo de não estar na casa do Senhor, porque a missionária Cissa não me deu boa noite no final do culto. Aí eu não vou, porque eu não tive oportunidade no aniversário. Todo mundo teve oportunidade, eu não tive oportunidade, eu não vou mais na casa do Senhor. Mas você está falando, você está ouvindo que Ele é um Deus de misericórdia, que Ele é um Deus que renova. Aí eu não vou por conta dessas coisas. Eu vou me afastar da presença do Senhor, porque o irmão não falou comigo, porque eu não tenho roupa adequada, porque eu não gosto daquela irmãzinha. Meus irmãos, é a presença de Deus que é importante aqui nesta noite. Eu não vim aqui para ficar observando quem canta bem, quem canta mal. Eu não vim aqui para... Eu vim aqui para adorar o Senhor, meus irmãos. Eu vim aqui para me encher da graça de Deus. Eu vim aqui para ser renovado com o testemunho do irmão que eu conheci hoje nesta noite, lá de Macada. É para isso que nós estamos aqui. Independente do que vai acontecer, independente se a missionária Cissa iria me dar oportunidade ou não, independente se o pastor Francisco iria orar por mim ou não, eu vim aqui para adorar a Deus. Eu vim aqui para fazer a vontade dele, porque eu sei, meus irmãos, preste atenção, mesmo que tudo isso acontecesse, mesmo que eu não ganhasse oportunidade, mesmo que eu não ganhasse abraço, eu sei que na eternidade eu vou estar adorando o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que nos alegrar no Senhor. É no Senhor. Preste atenção. Como eu falei do Salmo 122, o versículo 1, Salmo de Davi. E Davi, ele foi uma pessoa extraordinária, mas que também errou. E no Salmo 51, quando ele se declara para Deus, ele fala: Senhor, eu pequei. Eu somente pequei. Eu estou errado. Eu mereço seu castigo. Eu mereço tudo que está acontecendo na minha vida. Mas preste atenção, a partir do versículo 11, o versículo 12, ele fala: Senhor, não retira de mim a alegria de estar contigo. Davi sabia que o pecado estava separando ele de Deus. Davi sabia que aquele pecado havia separado ele de Deus.
fala, obrigado, não retire de mim essa alegria, Senhor. Porque Davi sabia que sem estar unido a Deus, que sem estar unido ao Senhor, ele não era nada. Ele estava derrotado. Então a nossa alegria é estar unido ao Senhor. E o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado separa o homem de Deus, e Davi entendeu isso. Não retire, Pai, de mim essa alegria. Renova-me. Me dá um coração novo. Me dá uma alegria nova, uma unidade nova. E é isso que nós temos que pedir. Que nós sejamos unidos a Cristo. Que nós sejamos unidos ao Senhor. Que a nossa alegria aqui nesta noite é porque nós estamos unidos a Jesus Cristo. Que a sua alegria aqui nesta noite seja porque você está na presença de Jesus Cristo. Davi não fala, Senhor, eu estou triste porque eu vou perder o meu reinado. Senhor, eu estou triste porque eu fui envergonhado. Não, Davi estava triste porque a presença de Deus havia se retirado da vida dele. O reinado estava lá, o dinheiro estava lá, a posição dele estava lá, mas ele entendeu: sem a presença de Deus na minha vida, nada sou, nada serei. E eu quero a presença de Deus, eu preciso da presença de Deus, eu preciso da alegria de Deus, senão nada disso faz sentido, nada disso é importante para mim. O meu reinado, o meu nome, a minha riqueza, o que importa para mim é a presença de Deus. Note que no Salmo 51, Davi não toca no dinheiro, Davi não toca no seu reinado, Davi não toca no seu título, ele só fala de Deus, ele só fala da presença do Senhor, ele só fala da glória do Senhor, ele só fala da alegria do Senhor. E é isso que nós temos que fazer aqui nesta noite. É isso que nós temos que colocar para o Senhor aqui nesta noite, que Ele é a coisa mais importante das nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo é a alegria das nossas vidas. A sua alegria não é a conta bancária, a sua alegria não é a sua casa própria, a sua alegria não é o seu carro novo, a sua alegria é Jesus Cristo. A sua, a minha, a nossa alegria é o nosso Senhor. E nós temos que compreender isso nesta noite, meus irmãos. Nós estamos aqui contentes com mais um ano de vida dessa amada igreja, né? Por mais um ano de vida da palavra de Deus sendo pregada aqui. Mas, né, nós temos que nos alegrar, né, pelo aquele único digno de ser adorado aqui nesta noite. E como eu falei no início da nossa mensagem, às vezes, por ainda nós não pertencemos a esse mundo, mas estamos nesse mundo, você fica abatido, você fica amargurado, você fica quebrado, às vezes, até mesmo a fé vai esfriar. É o que Jeremias falou. Então a gente não pode esconder isso. Eu sou super crente, né? Eu fui batizado e agora nada disso me alcança. Não, meus irmãos. Isso pode nos alcançar. Isso pode estar acontecendo com você. Lembra do profeta Elias, homem de Deus, foi arrebatado. Mas no capítulo 18, quando ele faz, né, ali o desafio, mata os profetas de Baal, o que Jezabel fala? Amanhã mesmo eu vou pegar a cabeça de Elias. E quando ele fica sabendo, Elias, ele se recolhe, ele entra numa depressão. Ele fala: Senhor, só eu, né, estou pregando a palavra de Deus, só eu estou fazendo. Elias pede a morte. Elias vai para uma caverna. O profeta do Senhor, um homem que foi arrebatado, entrou em depressão e foi para uma caverna. Então isso, né, não é sinal que Elias não amava Deus, não é sinal que Elias estava em pecado, não é sinal que Deus estava com raiva dele, é porque ele era humano. Porque ele estava nesse mundo aqui. E é isso que nós temos que entender. O irmão está em depressão. O irmão está desempregado. Está em pecado. Não sei não, hein? Não é homem de Deus não, não é mulher de Deus. Está orando um pouco. Não, nada disso, meus irmãos. Elias tinha acabado de orar. O fogo desceu do céu. Os profetas de Baal foram mortos. E ele entrou em depressão. E Deus não falou a Elias: você não tem fé, você está em pecado. Por causa dele. Por causa das circunstâncias que estavam ao seu redor. Ele entrou na caverna.
caverna. E Deus tratou com Elias na caverna. Deus falou: Elias, a caverna não é para você, mas foi necessário. Você entrou na caverna, mas não é para você estar na caverna. Você vai descer pelo mesmo caminho que você fez e vai voltar a pregar a palavra do Senhor e vai voltar a ter alegria na minha presença. E se você está aqui nesta noite abatido na caverna, né, passando por problema, Deus está falando: volte, volte que eu estou contigo, volte que essa caverna não é para você, volte que essa situação que você está passando não é para você ficar. Foi necessário, mas não é definitivo na sua vida, porque eu estou contigo. Deus chama Elias para fora da caverna. Obrigado. Deus chama Elias para fora da caverna e fala: Elias, está vendo tudo isso? Está vendo os raios? Está vendo o terremoto? Eu não estou nisso aí, Elias. Não é a minha vontade. Então você está debaixo da minha vontade, Elias. Tudo que acontece na sua vida está debaixo da minha vontade. E Elias voltou, Elias pregou a palavra de Deus e Elias foi arrebatado.